Muito bem. Microfones desligados. Vamos então nos entregar na mão de Jesus, agradecer a Ele esta oportunidade que nos dá de podermos dar continuidade aos nossos estudos que estamos fazendo no capítulo 3 do nosso Evangelho, né? Onde tem o título de Há muitas moradas na casa de meu Pai. Né? E nós estamos no item 13. O item 13, hoje, nós vamos refazer ele, tá bom? Mas vamos, então, orar e meditar com Jesus por alguns minutinhos, nos entregando, agradecendo a Ele por tudo que tem nos proporcionado, o amor, o carinho e a luz que Ele nos traz para nos fortalecer. Vamos, então, orar e meditar com Ele. Muito bom. Momento maravilhoso. Receba também, doutor Bezerra de Menezes, o nosso carinho, o nosso amor, a nossa gratidão e toda a sua equipe por tudo que tem feito por nós, nos auxiliando, nos amparando, trazendo conforto a todas as nossas necessidades. Que a luz divina esteja em seus caminhos. Muito bem, como eu estava explicando, né? Nosso capítulo 3, um capítulo altamente interessante. Existe assunto para muito tempo se a gente for se dedicar a ele, né? E nós estamos no item 13. E o item 13, nós fizemos na semana passada, ele não está concluído ainda. Então, nós vamos estender um pouquinho mais hoje sobre o assunto, né? Que é o mundos de expiações e de provas. E é uma carta que foi trazida por Santo Agostinho, em Paris, em 1862. Então, relembrando essas palavras de Santo Agostinho, nos traz a seguinte orientação: que vos direis dos mundos de expiação que vós já não saibais, uma vez que vos basta considerar a terra que habitais, a superioridade da inteligência num grande número dos seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos apenas saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que trazem consigo das mãos do Criador, as qualidades que trazem inatas consigo são a prova de que já viveram e que realizaram certo progresso, mas também os vícios numerosos aos quais são inclinados são indícios de uma grande imperfeição moral. Por isso, Deus nos colocou numa terra ingrata, para aí expiarem suas faltas pelo trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham o mérito de irem para um mundo mais feliz. Muito bom. Então está aí. Davidson, você tem a palavra, Davidson, pode ficar à vontade. Ok. Uma ótima noite a todos. Vamos ao nosso estudo. Olha, espero que aqui, com o maior respeito, que vocês tenham colocado algo em prática, baseada no último estudo que nós fizemos. Lembrando sempre que os irmãos superiores, eles esperam que façamos
melhorias, mesmo que sejam pequenas, na direção, ou melhor, no caminho, na verdade e a vida que Jesus pregou. Então, é sempre importante a gente estar pensando o que eu posso, com isto, colocar em prática na minha vida. Mas vamos lá. Olha, nós, com todas as nossas reencarnações, já vivemos e realizamos um determinado progresso. Mas, o famoso mas, também os numerosos vícios a que nos inclinamos são os indícios de uma grande imperfeição moral. Como funciona o vício no cérebro? Como? O principal mecanismo que desencadeia a dependência, ali a pessoa ficar dependente, presa mentalmente, é o sistema de recompensa que vem lá para o cérebro. Eu vou ser recompensado. E o nosso cérebro sofre alterações anatômicas. Olha só, hein? O viciado, de maneira geral, nós colocamos vícios de pessoas que geram confusões na família, vícios de pessoas que são... Hoje a psicologia vem classificando vários tipos de vícios que a gente nem imagina. Os fofoqueiros passam a ser um vício, portanto, vai virando hábito e começa a fazer parte da personalidade da pessoa. Então, olha, o nosso cérebro sofre alterações anatômicas quando a pessoa é viciada, assim como mudanças em seu funcionamento químico e na comunicação entre os neurônios. Que tudo isso está associado ao aprendizado. O vício, ele pode, voltando aqui, causar alterações anatômicas, mas o que significa isso? Anatomia é a ciência que estuda a estrutura e as formas dos seres vivos. Então, olha a alteração no cérebro. Vamos pegar aqui algumas das consequências dos vários tipos de vício. Vício de trabalhar bastante, é um vício. Mas vamos lá. Redução do volume do córtex pré-frontal, essa parte aqui atrás da testa, é uma região do cérebro que está envolvida em funções de uma tomada de decisões. A regulação emocional, ali é que você tem aí, portanto, esse controle emocional, que hoje as universidades batem na tecla da tal da inteligência emocional, e bem como o comportamento social, como você se relaciona. E é interessante que aqui no córtex, ele integra e interpreta informações de outras regiões do cérebro. Olha, integra outras informações do cérebro. Desempenha um papel central, repetindo aqui, na tomada de decisão. E nós estamos tomando decisões constantemente. Nos dias com essas grandes e rápidas mudanças, nós estamos escolhendo o tempo todo. E, portanto, tem uma importância danada na questão também da empatia, compreensão, enfim, como nós interagimos com as outras pessoas. E um detalhe importante, o cérebro pode se tornar menos sensível aos efeitos da famosa dopamina, que ela é conhecida como um dos hormônios da felicidade, e quando ela é liberada, ela provoca a sensação de prazer, satisfação e aumenta a motivação. Então, imagine, olha o vício, o efeito colateral dele com o tempo. Dá para imaginar? Vou repetir. A dopamina, olha, portanto, reduz essa sensibilidade aos efeitos da dopamina. A dopamina, ela é o hormônio da felicidade. E ela que traz a sensação de prazer, de satisfação e aumenta a motivação. E lá, como consequência, não tem nada a ver, o tal do agradecimento, que equilibra todos os chakras e que traz consequências para a nossa saúde. Portanto, compromete a função da linha de raciocínio e a pessoa fica mais propensa também, olha as consequências, à impulsividade. Lógico que aqui está contemplando todos os tipos de vício, bebida, cigarro, e esses vícios comportamentais, que eu comentei que a psicologia está evoluindo. Portanto,
o viciado negligencia relacionamentos, eu estou batendo nessa tecla, porque se a cura está nas relações, eu me relaciono comigo, com o próximo e com Deus. Dá para imaginar? Portanto, afeta inclusive no trabalho e outras atividades importantes. E o que é o vício segundo a filosofia? Vem lá do vitium, olha o termo, vem do termo latino vitium, que significa falha ou defeito. Portanto, vício significa falha ou defeito, por ser um hábito repetitivo e que vai degenerando a escala, de alguma forma, trazendo todos esses prejuízos que nós comentamos aqui. O vício. E percebe que hoje são tantas opções de vícios que a espiritualidade da ausência do bem aí, eu falei aí para cima, é para baixo no bom sentido, tá? Eles encontram determinadas facilidades para sensibilizar a vítima, o encarnado, para cair em algum tipo de vício. Lógico que eles fazem um diagnóstico, acompanham os seus pensamentos, as suas falas, acompanham tudo, uma sondagem bem feita, aí te estimula para o vício, provocando situações. E aqui, eu tenho que falar de uma fala de André Luiz, lá no livro Missionário da Luz, capítulo 6, que fala sobre a oração. Na realidade, é o poder da oração. O Alexandre é o mentor. E o André Luiz, eles estão, na realidade, o Alexandre e o André Luiz acompanhando a mãe, a filha e o filho que saíram de um centro espírita, portanto, são espíritas. Eu não vou entrar em detalhes, só vou pegar o rapaz, tudo bem? Esse rapaz, o André Luiz percebe, está no plano espiritual, tá certo? Olha, tudo bem? Olha, saíram encarnados do centro espírita e o André Luiz e o mentor dele, Alexandre, estão acompanhando aqueles 3 encarnados que saíram do centro espírita. E ao sair, esse rapaz, só vou pegar o caso do rapaz, tudo bem? Uma vez que o nosso tempo é curto, percebe-se 2 obsessores acompanhando o rapaz. E ali surge um diálogo, eu vou resumir com as minhas palavras, tá? Fica bem claro que é o menino, o rapaz, que atrai os 2 obsessores e tem uma conexão com vício em sexo. Esse rapaz é casado, e a hora que ele chega na casa, e está lá, eu estou aqui resumindo bastante, vale a pena, você pôr ali no Google, aparece o capítulo 6, põe lá capítulo 6, Missionários da Luz, vale a pena ler, porque sensibiliza muito. E aí, o André Luiz está acompanhando, que foi médico na Terra, para quem não sabe, tá? Ele está acompanhando e vê aqueles 2 obsessores acompanhando o rapaz, depois que se despediu da mãe, da filha, da irmã, e ele pega, ao entrar na casa dele, os 2 obsessores não conseguem entrar. E aí o André Luiz vai fazendo uma série de questionamentos e percebe que a esposa dele, que tudo leva a crer que não é espírita, no livro aparece apenas como cristã, ela tem uma fé enorme, é um espírito evoluído, de luz, e ela ora muito. E a casa, fica claro que a casa, devido à oração dela, tem essa proteção eletromagnética que os obsessores não conseguem entrar, mas de alguma forma o próprio rapaz casado, eu estou moço casado com essa moça, de alguma forma ele vibra esse vício sexual, que tudo leva a crer. Eu comecei a reler no Missionário da Luz, li uma parte há um bom tempo atrás, e ali você percebe que ele, ao dormir, ele se encontra com esses 2 companheiros e cai aí nas baladas sexuais. Mas o mais interessante é que o André Luiz percebe uma enfermidade junto ao órgão sexual do encarnado, desse rapaz. E ali ele percebe micro-organismos, larvas, micróbios. Ele enxerga aqueles micróbios no perispírito, e ali, de alguma forma, interferindo no órgão sexual dele. Mas ele, ao adentrar na casa, só estou contando esse detalhe bem por cima, por favor, vale a pena ler, tá? Eu estou omitindo muitos fatos aí, e devido às orações, e a esposa tem uma consciência plena, ele muito cuidadoso, ele trata com respeito à esposa, cobre ela, não faz barulho para acordá-la, mas naquele momento ela se desdobra
e ela já no plano espiritual entra em contato, porque tanto o André Luiz quanto o Alexandre, o mentor, entra dentro da casa, com muito respeito ao mentor Alexandre, agradece dele estar ali, ela no plano espiritual emitindo muita luz. Ela é um espírito evoluído, encarnado, casado com esse rapaz que tem esse vício. E ela agradece de Alexandre estar ali e poder orar junto. Eu achei muito interessante que no final ela falou, por favor, Alexandre, eles estão ali a nível no plano espiritual, tá? Ela está dormindo, ela se desdobrou, estou repetindo, conversando com o Alexandre e com o André Luiz. E ela pede no final para o Alexandre, olha, agradeço aqui conosco e eu peço para o sacrifício. E nisso o André Luiz observa o Alexandre, ele fecha os olhos. Tudo isso no plano espiritual, e fecha os olhos, tudo leva a crer que faz uma oração, e ela volta ao marido e manda energias no órgão sexual dele, que está dormindo, e ali comenta que ocorre uma luta desses micro-organismos para vencer a luz que ela emite. Portanto, aqui fica o recado, a oração tem um poder enorme, inclusive para vencer o vício. Eu parei no capítulo 6 e eu quero mergulhar devagarinho, a gente não tem muito tempo, temos que aproveitar a hora que tem uma brecha para estudar um livro maravilhoso, Missionários da Luz. Portanto, um detalhe, essas duas entidades criam formas horripilantes, são entidades vampiras, chamado de vampirismo, e um detalhe, isso continua no plano espiritual, porque se tem vida no plano espiritual, tem problema de saúde no plano espiritual também, é meio lógico. Bom, mas tudo bem, nós estamos falando de vício, mas agora é importante, né, esse item, nós mergulharmos, estamos mergulhando, não tem como não falar dos grandes dois males da humanidade, que é o individualismo e o consumismo. Dois grandes males da sociedade que têm conexão com esse estudo que nós estamos fazendo. O individualismo não é o mesmo que egoísmo, não é o mesmo, mas contribui para desenvolver o egoísmo. E o egoísmo é um defeito moral, a pessoa ser egoísta, portanto, está infringindo as leis morais, e que leva o homem a não se referir em nada senão a ele mesmo. Ele o tempo todo, ele só pensa nele, e é considerado o egoísmo um vício pelo mundo acadêmico. Portanto, o individualismo tem uma conexão com o vício. Assim como o consumismo, ele pode se tornar um vício, conhecido como transtorno transtorno comprar compulsivo. Esse transtorno a gente sabe que pode causar prejuízos financeiros, emocionais e relacionais. Tem pessoas que acabam se endividando sem saber como. É um transtorno. Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre o individualismo. O individualismo é um ato, é uma atitude de quem vive. Eu não sei se eu posso usar o termo viver, exclusivamente para si. Olha bem, hein? A gente usa o termo viver exclusivamente para si. A vida não foi dada para isso, mas, enfim, podemos usar esse termo. E que ele não demonstra praticamente nenhuma solidariedade para com o outro. Pode até vir aí alguns fingimentos para ele poder se enquadrar na sociedade. Ele valoriza demais a autonomia dele e busca muita liberdade, satisfação, considerando as suas inclinações. E conforme nós falamos, ele acaba priorizando aí a sua própria realização pessoal, geralmente acima de tudo. De tudo. E geralmente colocando, eu não estou usando o termo geralmente, mas seria redundante. É muito comum uma pessoa dessa colocar Deus em segundo plano. Muito bom. Tá? O individualista, ele rejeita opiniões e sugestões. Ele tende ao autoritarismo, enfim. Ele deixa de se importar com os pensamentos, ações das pessoas que estão ao redor. Não dá para imaginar a convivência, como que é, né? Bom, consequência. Ele acaba se tornando uma pessoa insensata e injusta. O mais importante, insensível à dor do outro, a dor do outro.
portanto, ao sofrimento do outro. Isso é uma semente para a psicopatia. Olha o perigo que está no individualismo. E, de alguma forma, ele vai se limitando ali, ele vai se isolando o convívio dele com outras pessoas. O que fazer para combater o individualismo? Agir de forma contrária a esta lógica. Como assim? Tá? Por exemplo, procurar ajudar, ser solidário. Eu sei que não é fácil, parece que é tão simples. Em alguns casos, é importante até um apoio psicológico, lógico, cada caso é um caso. Agora, olha que você começa a praticar a caridade, a fraternidade, começa a valorizar, respeitar, ou melhor, ficar melhor, as fraquezas e qualidades do outro, que isso é respeitar o outro. Portanto, em resumo, abraçar uma entidade beneficente, mesmo só para você começar a praticar, você começa a receber energias, começa a atrair espiritualidade elevada, você vai descobrindo de alguma forma, você vai descobrindo, vai se desenvolvendo, podemos dizer, em outros tipos de valores. Tem que dar um passo, não é fácil. Os irmãozinhos geralmente estão ao nosso redor, não fazem de tudo para a gente não dar esse passo. Portanto, assumir a condição de acolhedor, acolhedora no caso das mulheres, para todos, indistintamente. Principalmente dar atenção para os moradores de rua. Meu Deus, são tratados como invisíveis. Só de você conversar, você está praticando a caridade. E a caridade é o amor em movimento. E o amor é essa luz que não se extingue. Isso está lá no livro Vinha de Luz. O amor ele não se extingue. Como o amor é a caridade em movimento, a caridade é o amor em movimento, a caridade não se extingue. Não se extingue. E essa caridade passa a ser advogado seu com relação às suas jornadas nessas reencarnações. Advogado de defesa. Então, olha, a vida nada mais é do que uma somatória de escolhas raciocinadas. E que devemos pensar em nós, na família, e também em conceitos como a comunidade. Eu sei que isso, através dos mecanismos da dor, isso vai acontecendo, através dos erros, acertos, aprendizagens, curas e libertações. E aí a gente vai descobrindo essas virtudes. Certamente, a gente vivencia uma determinada contradição entre o desejo de ser diferente e particularizado, e fazer parte, de alguma forma, da comunidade. Portanto, tem que ter um equilíbrio, você tem que ter a sua individualidade, que é diferente de individualismo. Não é verdade? E, de alguma forma, estar atuante na comunidade, praticando a caridade, a gentileza, a bondade. Esse é o caminho. Tudo bem? Olha, se posicionar, olha, eu não concordo com isso, certo, errado, isso faz parte da escola, do hospital e da prisão. O nosso contato com as pessoas, a gente aprende, se cura e se liberta. E nós podemos também estar como professor ensinando, curando e também libertando outras pessoas com as palavras, com orações. Ok? E nessa estrutura que nós vivemos hoje, uma estrutura econômica, que estimula o consumo e que faz parte, por favor, não estou criticando o consumo. Presta bem atenção, é bem diferente consumo de consumismo. Nós vamos comentar já já, tá? Queira ou não queira, essa estrutura ela fortalece o indivíduo nas questões de produtos personalizados. Pega aí uma determinada classe econômica, classe A, eles querem se diferenciar com tudo de primeira, fazem questões de serem tratados diferenciados. Não vou entrar nessa questão, nem gerar preconceito em cima disso, não é essa a ideia. Mas, de alguma forma, quando você mergulha nesse individualismo, você é visto como um indivíduo isolado. E, de alguma forma, a tendência é uma pessoa como essa ser jogada, desculpa usar o termo, mas é esse o termo, a pessoa ser jogada no asilo. O termo é pesado, mas é esse o real. O individualista, o egoísta, ele acaba sendo abandonado.
É muito comum você ir no asilo e encontrar essas pessoas agora todas com cara de bonzinho, mas você pegar o passadão, não estou julgando, você vê que ela passou por isso. Então tem aí a lei da ação e reação. Lógico que nós temos que ajudar, temos que ter piedade, e de repente a gente acaba sendo individualista sem perceber. Eu vou descobrindo, conforme o tempo vai passando, eu vou descobrindo tantas coisas erradas em mim, eu falo, meu Deus. Então, olha, essa ênfase na liberdade individual que o mundo econômico hoje provoca, leva à construção do eu me amo. Tem até uma música do grupo Traje a Rigor, se eu não me engano, eu me amo e vivo o meu eu plenamente. Portanto, este é o slogan. Portanto, o sujeito perde a visão de interdependência social, que ele se acha inatingível, autossuficiente, que ele não precisa do outro. E aí o perigo do individualismo está aí, já botou um pezão, já construiu espaço, raízes, o perigo já está presente. E a questão do valor do dinheiro nos remete a uma série de mudanças que o indivíduo sofre nos grupos sociais. Em resumo, os grupos sociais, infelizmente, até um prezado momento, não estou generalizando, valoriza muito o ter. Tanto é que eu costumo dizer de uma forma séria, não é brincadeira. Nós temos muito teres humanos, poucos seres humanos, de maneira geral, no planeta. Planeta de prova e expiação. Portanto, tem uma determinada pressão, isso vem aí de países de primeiro mundo, que chama de perdedor, vencedor, e o Brasil, como está se formando ainda, culturalmente, eu estou dizendo isso, tá? Porque tudo que vem aí de determinados países, a gente copia, sem questionar. Não questiona, porque a nossa escola não ensinou a gente questionar. Essa educação que está aí, até o prezado momento, eu vejo aí, as pessoas não são educadas para perguntar, mas por que eu estou fazendo isso? De repente, estou vivendo aí como um americano, norte-americano, estou vivendo aí como um inglês. Peraí, o que está rolando? Temos que perguntar, né? Por que eu estou procedendo dessa forma? Isso, lógico, aí mexe com autoestima, com outros sentimentos, e a gente sabe que tem classes e não se mistura, mas faz parte do projeto de Deus, aí entra orgulho, egoísmo. Portanto, o valor do dinheiro passa esse marketing de autonomia, de independência pessoal, e a pessoa poder fazer o que quiser em qualquer parte do planeta. Então, isso cria muitas ilusões, sempre lembrando que nós estamos de passagem por aqui. Tem gente que o sonho é ter aquela casa linda, maravilhosa. Para quê? Nós estamos de passagem por aqui. Mas, enfim, não é verdade? Portanto, o dinheiro abriu para o ser humano essa chance de satisfação plena dos seus desejos. E aí que aumentam as tentações, as quedas das tentações. E, enfim, a gente conhece bem essa história. Portanto, estar incluso no perfil do individualista contribui para a aquisição de problemas de saúde, que hoje são problemas de saúde individuais, problemas de saúde psíquicas. A crise de identidade, as pessoas perdidas, transtornos obsessivos compulsivos, aí vai síndrome do pânico, que a gente sabe, hoje existem estudos que é uma alta percepção do plano espiritual, tem uma teoria que alguns espíritas defendem nessa área, ansiedade, estresse, porque o camarada que está nessa, individualista, com muito dinheiro, ele morre de medo de perder aquele dinheiro. Então, veja bem, se tem o medo, tem o apego, né? O apego tão grande, o medo, e consequentemente vem o estresse, não dorme direito, enfim. Certamente são sintomas desse processo de individualização que está provocando esses novos problemas. Grandes mudanças estão por vir, nós estamos caminhando para a regeneração. E sabemos que o próprio homem, no fundo, não aceita. Lá no fundo, nós somos seres sociais, ele não aceita esse afastamento dele, do eu, do coletivo, da comunidade, pois sozinho ele não conseguiria sobreviver. Conseguiria.
A gente sabe, né? Tanto fisicamente quanto mentalmente. Nós dependemos de todos, né? Do padeiro que acorda de madrugada para providenciar o pão. Enfim, nós dependemos supermercado, funcionando aí 24 horas. Conversa com quem lida com o supermercado, eles não têm descanso praticamente. Eu estou aqui pegando alguns exemplos. E sabemos que o próprio homem, portanto, ele tem que refletir um pouquinho mais nessa questão de pertencimento e fazer essas perguntas. Até que ponto eu sou individualista? E aí fica uma pergunta: como formar indivíduos sadios coletivamente? Indivíduos sadios, mas que têm um pertencimento, que participa da comunidade. Da onde a gente cai, hein? Vou pegar alguns exemplos bem rapidinho. As famílias dos dias atuais, de maneira geral, totalmente sem tempo, interpretam, uma boa parte, tá? Principalmente aí umas classes A, B alta, interpretam que a responsabilidade da formação integral do filho, lá da criança, é da escola. Ou de terceiros. Delega para uma babysitter, uma moça que fica uma cuidadora, né? E com isso vai desenvolvendo aí uma nova crença individualista na criança. Apesar de tantas possibilidades de interação entre os indivíduos, a sociedade, ali a gente já começa a perceber sementes de individualismo, que é muito comum, hein? Muito comum isso que eu estou falando. Tá? Mas vamos imaginar, aquele camarada que trabalha pra caramba, aí chega o final de semana, ele quer descansar, ele não quer ter interação com o filho, devido aos horários, e aí deixa de dar a devida atenção, geralmente gruda no celularzinho, e, enfim, ou vai passear, vai descansar, enfim, saturado daquele trabalho exagerado, né? É uma postura, de alguma forma, individualista, está contribuindo para a educação do filho, lembra? É um dos. Olha, eu posso estar equivocado. Uma das poucas vezes que eu vi o termo pecado no material espírita de Kardec, se eu não me engano, eu posso estar em dúvida, tá? Mas eu me permito cometer um erro aí nessa área. Se eu não me engano, está no livro dos Espíritos que relacionou o pecado com a missão dos pais de garantir colocar a criança na direção correta. Se esforçar ao máximo. Lógico, cada caso é um caso. Tem espíritos que vêm aí como nossos filhos, que vão precisar de 3, 4 reencarnações, mas você dar o máximo. Né? Então, vejam bem. Portanto, aí nós temos ausência do bem. Ela tem, até o presente momento, isso vai acabar. Mas ela tem aí um terreno tão fértil, são tantas possibilidades daquela pessoa bem intencionada cair. E esse trabalhador, o próprio nome já diz, trabalhador, eu estou brincando, trabalhador, estou brincando, trabalhador, estou brincando, mas é uma brincadeira séria. Eles consideram que precisam trabalhar muito, dar o melhor, para poder garantir, portanto, lá no fundo tem uma questão de focar na sua realização pessoal. E com isso cria essas pequenas fragmentações. E hoje, com todas essas possibilidades de mobilidade, eu, por exemplo, tenho uma sobrinha morando na Europa. Eu falei, caramba, vai fragmentando a família. Minha filha tem que dar um jeito. É um exemplo. Aqui, com o maior respeito, a Mariana, minha sobrinha, que eu gosto muito, foi para lá, surgiu uma oportunidade que, por favor, eu não estou aqui julgando nem criticando, muitas vezes não tem oportunidade aqui, tem que ir para aí, onde tem. Mas aí essa nova família vai sendo fragmentada, mas tem as mídias sociais. Tem uma irmã que mora fora, que é mãe dessa minha sobrinha, que mora fora, ela conversa mais com a minha mãe do que eu, que estou aqui ao lado, aqui em Bauru. Ela liga 2, 3 vezes via mídia, se vendo. Portanto, tem formas para dar a devida atenção. Não é verdade? Portanto, ali, a formação da criança, portanto, bate nessa tecla e a escola tem aí um papel importantíssimo. Em suma, a gente tem que falar no tal do Friedrich Froebel, um alemão
Você vê ali, estava ali próximo da Suíça, né? Lá, a Suíça, Pestalozzi, a Europa trouxe grandes educadores, o Pestalozzi veio da Suíça. O Froebel, ele nasceu no século XVIII, 1782, e desencarnou em 1852. Portanto, ele teve ali um período ali próximo de Allan Kardec. Estava na Alemanha, mas, enfim, estava ali próximo, já se falando. Eu não sei ali a divulgação de Kardec. Kardec lança o Evangelho logo na sequência, mas Paris tinha muitas experiências interessantes, mas, enfim. Ele foi um educador alemão, estou tentando relacionar com o período de Kardec, que ele considerava a educação infantil, eu também considero, mas fundamental para o desenvolvimento das crianças. Na sua teoria, ele valorizava o brincar, o contato com a natureza, igual o Pestalozzi, e a autonomia da criança. Exatamente, tem muito a ver com o Pestalozzi na Suíça. Por que eu estou falando isso? Ele foi o criador do jardim de infância, porque através das brincadeiras a criança ela vai aprendendo. Eu não vou contar em detalhes, ele traz todas as fases da criança. Ela vai aprendendo a compartilhar o brinquedo, vai aprendendo a trabalhar em equipe, enfim, aquele dinamismo do jardim da infância é fantástico. E muitas crianças não passam por isso. E chegam em casa também não têm oportunidades. Eu estou lembrando de um amigo, de Franca, por sinal, uma pessoa que eu estimo muito, e ele com condições plenas, financeira e tal, ele virou para mim e falou: Davidson, no Natal, eu tenho 2 filhos, diferença de idade próxima, no Natal eu só dou um brinquedo para os 2. Ele fala que o Papai Noel trouxe um brinquedo só para os 2. Ele falou: sabe por que, Davidson, eu faço isso? Eu achei muito interessante essa fala. Para eles aprenderem a dividir, a se dividir, a não serem egoístas, a não serem individualistas. Achei muito interessante a fala desse camarada. Não posso citar no nome, enfim, mas fica aqui o recado. Portanto, aquele pai que joga um celularzinho na mão da criança, para o pai ficar tranquilo, para poder também olhar no seu celular, da boa. Eu sei que muita gente está terceirizando para o celular, eu vejo aí crianças com celular e pais imaturos que não sabem que uma criança ainda não pode segurar, carregar aquela energia eletromagnética que o celular provoca. E a criança muitas vezes encosta naquela cabecinha que está em formação. É um sinal de micro-ondas, gente. Existem estudos aí, tem 2 correntes, eu não vou entrar aqui nesse campo, mas na dúvida eu evitaria a criança pegar no celular. Pode até manter uma determinada distância, enfim. Mas eu não quero desviar o assunto, eu aproveitei, mas reflitam nisso. Reflitam nisso. O que eu estou fazendo para contribuir com a minha família a nível de exemplos? Bom, eu desejo a todos uma extraordinária semana. Coloquem algo em prática. Coloquem algo em prática, é muito importante nos períodos atuais, em todos os sentidos. E muitas orações com o coração, porque é do coração que sai essa energia eletromagnética intensa. Do cérebro sai uma energia eletromagnética, mas são as famosas orações, né? Fica lá repetindo, mas sem sentir, né? Estou falando de prece, eu não quero diferenciar prece, oração, essa confusão. O importante é o seguinte: faça sentindo. Pode ser qualquer oração, mas com muito amor, porque o amor é uma luz inextinguível, ele vai e contribui para nós iluminarmos o planeta Terra. Que Deus abençoe a todos, com a graça de Deus. Muito obrigado, Deus. Que assim seja. Né? Vamos então dar continuidade ao nosso encontro desta noite. Nesse momento, agora, o André nos trará palavras do Dr. Deolindo. André, você tem a palavra. Boa noite a todos, né? Estamos aqui, né, na sequência desse estudo maravilhoso, aqui nesse capítulo 3, né, que traz grandes esclarecimentos.
Essa parte do Evangelho que fala do mundo de expiações e provas. Veja, é um capítulo assim muito propício para nós, que assim estamos a viver nele, ou nenhum deles, né, melhor dizendo. Quando falamos de mundos, ou de muitas moradas na casa de meu pai, nós temos, e quando falamos também de reencarnação, né, que tudo está vinculado uma coisa à outra, e das experiências das quais nós vamos adquirindo a cada etapa da vida, porque já passamos por vários momentos, já passamos por várias coisas em etapas diferentes que nos trouxe aprendizado, nos trouxe evolução. Então, não podemos nunca esquecer de que esse estudo também está atrelado à lei do progresso, ou da evolução do ser, a evolução do planeta, a evolução do animal em si, né? E estamos nós, depois de algumas etapas de aprendizado, onde passamos por experiências que nos fez, muitas das vezes, sofrer, né, numa época bruta, numa época primitiva, onde os instintos se prevaleciam, fomos evoluindo, passamos por uma etapa semi-primitiva, onde o intelecto já se aperfeiçoou um pouco mais, os instintos ainda presentes, mas não predominantes, porque já estávamos nós em condição de, assim, ter uma linha de raciocínio um pouco mais lógica, de convivência com o próximo, já temos nós condições de entender a existência de algo superior de forma diferente, não apenas com aquela idolatria de que qualquer algo sobrenatural era divino. Não. Nós começamos a entender realmente a existência da divindade. E assim nós fomos passando essas etapas, nos tornando calejados com nossos acertos, com nossos erros, nos tornando mais experientes com aquilo que cada etapa dessa nos proporcionou. E como é o instinto do ser de sempre progredir, então estamos nós, ou estávamos nós, a almejar algo melhor. E dentro da lei de Deus, que assim é perfeita, Ele estará sempre a nos dar as oportunidades necessárias para, assim, melhorarmos a cada dia. E sempre Ele proporcionará com que as experiências anteriores, sempre ao presente da qual nós nos encontramos, tenha seu peso. Pode ser um peso positivo ou um peso negativo, onde isso traz equilíbrio para o ser, porque tem coisas assertivas da qual assim já dominou, e tem muitas coisas incorretas da qual ainda tem uma predominância em nós por estarmos ainda vulneráveis àquelas situações. São até mesmo os vícios dos quais aí, né, nos foram comentados que são realmente as fraquezas das quais assim nós carregamos conosco, né, de imperfeições morais de existências anteriores e que ainda se fazem predominantes em muitas coisas pela qual
temos que vir a enfrentar e acabamos por tomarmos assim algumas decisões corretas. Mas o mundo de expiação e prova está aí justamente para que possamos nós passar por essas experiências. Um mundo estritamente materialista, porque para nele sobrevivermos necessitamos dos bens materiais, dos alimentos, daquilo que ele nos proporciona. São alimentos, assim, pesados, para poder trazer o equilíbrio a esse corpo repleto de moléculas, células, corpo perispiritual e espírito. Temos a necessidade de buscarmos sempre, como teremos sempre a necessidade de estarmos nos aglutinando junto com outras pessoas, constituindo famílias, constituindo sociedade, porque o ser não consegue viver sem o seu próximo. Não tem como. Porque fomos criados à imagem de Deus e todos nós somos irmãos e necessitamos uns dos outros. Mas as experiências para nós que nos encontramos neste mundo ainda são ingratas devido a tudo que nós fizemos no passado. Temos que passar por provas ou testes, né? Como se estivéssemos ali fazendo uma lição de casa. E depois sermos avaliados. O que nós aprendemos? O que nós melhoramos? Do que nós nos libertamos? De tudo aquilo que cada um tem por necessidade de se autoconhecer, porque cada ser está num grau, num estágio, cada ser tem suas virtudes, como também tem as suas fraquezas, tem as suas negatividades. Cada ser tem sentimentos bondosos, amorosos, outros negativos, raivosos, odiosos. Cada um carrega consigo experiências, relacionamentos passados, onde o antagonismo muito grande às vezes se faz presente e não conseguimos nem sequer nos relacionar, porque tem algo dentro de nós que nos afasta ou que nos oprime. E outros temos uma afinidade muito grande, onde nos completamos. Seja, esse é o mundo que nós habitamos. E ele é perfeito, porque dentro de todas essas adversidades que aí se fazem presentes, é o que nos proporciona com que aprendamos uns com os outros. Mas temos que ter consciência de que é necessário muito esforço na busca dessa sua cura, dessa sua libertação. Podemos falar das leis divinas, podemos citar Jesus, podemos citar muitos missionários que aí chegaram, mas tudo isso é apenas para que tenhamos exemplos assim a colocarmos em nossas vidas, ou exemplos para um despertar de um aprendizado, porque não podemos alegar junto a Deus que não tivemos o ensinamento. Para isso eles vieram. Não temos que nos comparar ou querer ser igual a Jesus, ser igual a um missionário que veio assim a esse planeta com as suas obrigações de reeducar o próximo, através do seu contexto de vida de simplicidade, de amor, seu contexto de vida de desapego, mas de muita alegria, o poder
cumprir com a sua obrigação. Ora, nós, quais será que são as nossas obrigações? Vejam, somos missionários? Já espíritos evoluídos? Não. Somos espíritos maléficos? Também não. Somos espíritos em aprendizado? Sim. Somos espíritos em ter revolução? Sim. Então, o que devemos nós fazer? Primeira coisa, parar um pouco e se autoavaliar melhor. Naquilo que você é, naquilo que você faz, naquilo que você pensa, naquilo que você fala, naquilo que você sente. Quais os valores que damos nas coisas da vida? Quais os valores que colocamos perante aqueles dos quais amamos? Ou daqueles que conosco convivem, independente do local onde estivermos. Somos sinceros ou somos falsos? Somos interesseiros ou não? Veja quantas coisas para nós pensarmos. E se pararmos para refletir, veremos que tudo isso são provas que já trazemos das existências passadas. São as nossas fraquezas e temos que eliminá-las. São os vícios que temos que mudá-los, porque podemos também ter o vício do bem. Por que não? E assim, aproveitar a oportunidade reencarnatória de forma positiva, galgando passo a passo para se tornar um ser melhor. Como tornar um ser perfeito, angelical? Não sonhamos com isso nesse instante. Temos outras etapas para passarmos. Temos outras existências a experimentar. Temos etapas a se cumprir através da prova, ou vou mudar através da expiação, onde venceremos os nossos pecados, através das provas, aonde venceremos as nossas tentações, os nossos vícios, aonde podemos fazer com que tudo isso passe de uma forma transitória, muito tranquila, usando a sabedoria e o amor que Deus nos deu. Passemos para uma nova etapa de conhecimento, de experiência, onde teremos a oportunidade de fazer com que o bem esteja presente em nossas vidas, ou a vontade de fazer o bem esteja presente em nossas vidas, não deixaremos mais nos levar por sentimentos de maldade, por sentimentos de tristezas, devido a desatinos que temos com o próximo, que muitas das vezes criamos nós mesmos, porque queremos o respeito. Aprenderemos a olhar para aquilo que é positivo, não para aquilo que é negativo. Não que seja pecado olhar para o negativo, porque na atual conjuntura aprendemos com ele, mas na próxima etapa o positivo terá que prevalecer. Então, comecem a olhar um pouco mais para si mesmo. Detectem onde estão as maiores deficiências. Não tentam querer descobrir tudo ao mesmo tempo. Não, porque não vamos conseguir. Vamos passo a passo. Olhe para aquilo que mais incomoda.
aquilo que se torna repetitivo todos os dias da sua vida. E marque e trabalhe aquilo para que seja amenizado e posteriormente seja excluído do seu hábito diário de vida. Aí sim, passe para outro e veremos que a cada dia teremos condições de desvencilharmos de mais coisas. Nós precisamos ter coragem para isto. Não tem tempo. O tempo somos nós que fazemos, mediante ao peso que nós damos naquilo que assim decidimos vir a fazer. Então, vamos nós aproveitar a experiência neste planeta, burilando a nossa mente e o nosso coração, gerando luz para os locais aonde temos a oportunidade de estar, servindo como referência para muitos que estão atrás de nós e olham para nós, muitas das vezes com respeito. Tenhamos a humildade de aprender a perdoar. Tenhamos a segurança e a fé em aprender a orar, a confiar um pouco mais nas leis divinas, para que assim vençamos esta etapa que necessária nos é, que suma importância é para levarmos assim o conhecimento para o nosso futuro. Então entreguemos nesse instante a Jesus, pedindo a Ele que nos traga todos os seus benefícios. Alimente a cada um de nós com o teu amor. Como gosto de pedir sempre, entreguemos com sinceridade, mentalizemos a Jesus, criemos a imagem dele em nossa mente ou dentro do nosso lar, onde quer que estivermos. Visualizemos com todo esse vosso corpo fluídico, repleto de luz, sorrindo com aquela meiguice de sempre. Com esses fluidos estará a nos envolver, trazendo a paz que nos é necessária, mas também o alimento para o corpo físico, o alimento para o lar, para a família. Roguemos a Ele, com simplicidade, com sinceridade. Se estamos nós nesse instante com o coração aflito, não tenhamos medo. Falemos com Ele, expomos os nossos sentimentos, libertemo-nos de tudo isto, porque estará Ele a nos dar o teu amor, a tua paz. Se estamos nós com a dor
ou com a enfermidade, seja lá o que for, não tenhamos medo, entreguemos-nos a Ele, de corpo e de alma, para que Ele assim nos envolva, nos alivie ou nos cure. Se temos nós nossos desatinos, não tenhamos medo e nem vergonha. Digamos a Ele que nossos corações está ferido e que necessitamos de perdoar para receber o perdão do Senhor. Necessitamos de orar para aquele do qual guardávamos nós os ressentimentos, para que o coração dele também se ilumine, porque assim estamos nós a exercitar dignamente a lei de Deus, do amar, do perdoar. Tudo isto se faz necessário a cada dia de nossas vidas, porque um turbilhão de coisas vem a nos acometer diariamente. Quantas tentações! Então necessitamos de estarmos vigilantes para que elas não nos estimulem aos erros da qual já estamos acostumados a realizar devido a estarmos titubeando constantemente daquilo que Jesus nos deixaste como ensinamentos, porque ele também tentado foi por 7 dias e venceu, mas teve que se posicionar firme para que todos os que estavam a tentar assim se afastassem e o abandonassem. Imagine nós, então. Mas ali foi o ensinamento da firmeza que temos que ter na fé para com Deus, mas principalmente o exercício dos ensinamentos que nos são dados a cada dia, a cada momento, a cada etapa. Então nos entreguemos ao Senhor, todos em oração sincera. Alimente-se de Jesus. Usufrua de todos esses nossos companheiros da espiritualidade, da qual Bezerra, da qual Batuíra, da qual Jesus designou para os seus lares nesse momento. E assim, então, que essa luz de nosso Mestre, essa luz de Deus nosso Pai, estejais sempre no coração e na mente de todos. Obrigado a todos. Nós que agradecemos, doutor Deolindo, pelo carinho que nos trouxe nessa noite,
pelo conforto, pelas orientações muito providenciais. Que a luz divina esteja presente em todos os nossos corações, não é? Nos abençoando, nos iluminando e nos fortalecendo. E assim, estendendo a todos os nossos irmãos, com os nomes postados no nosso grupo de estudo, grupo de cura, que sejam beneficiados com esta energia, com esta luz que se forma neste momento em fortalecimento de nossos espíritos e de nossas caminhadas. Que a paz de Jesus esteja em todos os nossos corações. E em agradecimento a este momento maravilhoso, vamos oferecer a prece de Cáritas com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho, ao nosso querido Mestre Jesus. Ana Espinosa fará a prece para nós nesta noite. Ana, por favor. Sim. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força, Senhor Deus, àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração dos irmãos a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia e o órfão, Pai. Senhor, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e uma grande fé. Deus, um raio, uma fagulha do vosso amor divino pode abrasar a terra. Deixai-nos beber dessa fonte fecunda e infinita, onde todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, se queremos de alguma sorte alcançar a sua infinita misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de refletir a sua santa e divina imagem. Que assim seja. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus, Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe. Que assim seja. Que assim seja. Que todos tenham uma boa noite, uma noite maravilhosa a todos vocês. Que Jesus esteja junto de todos.